Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 28 de março de 2023. A você de todo o Brasil, sempre ligadinho com a gente aqui na tela da TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos a partir de agora, então, com os destaques do dia. Os preços do aluguel em disparada. Índice Fipe-Zap aponta alta acima dos 17% nos contratos de aluguel de um ano para cá. São valores que ficaram muito além da inflação do período. Para especialistas no setor com maior procura, este é o momento de fechar contratos que compensem os preços considerados pelas imobiliárias mais generosos daquele período agudo da pandemia. As montadoras Volkswagen e GM deram início esta semana a férias coletivas a mais de 5 mil funcionários nas fábricas de São José dos Campos e Taubaté, no interior de São Paulo. Campanha de empresa que administra hospitais universitários federais traz um alerta sobre o diagnóstico precoce das doenças renais. Futebol, estão definidos os grupos da Libertadores e da Sul-Americana. E a gente conta aqui para você como será o caminho do seu time na busca pelo topo das Américas. E hoje a gente vai falar também sobre uma super novidade, é o programa Vozes, Mostra Nacional de Música Católica, que estreia no próximo sábado aqui na tela da TV Evangelizar e que você não pode perder. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Nunca foi fácil, mas agora está ainda mais difícil para quem vive de aluguel. Os preços nos últimos meses dispararam, consequência de um represamento em negociações generosas durante a pandemia. E agora chegou a hora do inquilino pagar essa conta. O índice Fipe-Zap aponta alta de 17,05% nos preços das locações no acumulado dos últimos 12 meses. O cenário que mostra o aumento no preço dos aluguéis reflete uma série de fatores, como uma recomposição de preços após negociações mais brandas durante a pandemia, a variação dos indexadores de aluguel, a maior procura por imóveis bem localizados para alocação, principalmente nos centros empresariais. E todas as 11 capitais avaliadas registraram alta no mês, com destaque para Florianópolis, em Santa Catarina, e Goiânia, em Goiás, que tiveram avanços de mais de 4% no período. Em 12 meses, essas duas capitais acumulam a alta média de 33%. Durante a pandemia, parte das negociações também foi para trocar o tradicional Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, também conhecido como inflação do aluguel, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é a inflação oficial do país, como indexador nos novos contratos. Nos momentos mais críticos da pandemia, em 2021, por exemplo, o IGPM chegou a acumular uma variação positiva de mais de 37%, pressionado pela alta dos preços das commodities e pelo avanço da inflação no atacado. Enquanto o IPCA acumula alta de 5,60% nos 12 meses até fevereiro deste ano, o IGPM tem uma variação positiva de 1,86% no mesmo período. E o aluguel mais caro impulsiona a procura por apartamentos menores. Outro fator que explica o aumento nos preços do aluguel é a dinâmica natural de oferta e demanda. Em São Paulo, por exemplo, houve aumento forte na busca pelos chamados microapartamentos, que são lançamentos menores e bem localizados, construídos em vias de eixo e próximos a corredores de ônibus e transporte público. Apesar dos aumentos recentes vistos nos preços dos aluguéis, os especialistas indicam que a expectativa é de desaceleração ao longo dos próximos meses. As montadoras Volkswagen e General Motors iniciaram esta semana as férias coletivas para mais de 5 mil funcionários das fábricas em São José dos Campos e Taubaté, no interior de São Paulo. A decisão foi anunciada devido à redução nas vendas de novos automóveis. Com isso, as montadoras vão reduzir a produção entre março e abril. Na Volkswagen, em Taubaté, cerca de 2 mil funcionários estão afastados por 10 dias. E depois disso, outros 900 trabalhadores vão entrar em férias coletivas e retornam ao trabalho só depois do feriado de Tiradentes. Segundo a montadora, a ação vai ser para realizar manutenções na linha de produção e também devido à falta de fornecimento de material, como semicondutores. Já na fábrica da General Motors, em São José dos Campos, cerca de 80% dos funcionários da produção
já estão em férias coletivas e a volta ao trabalho está prevista para o dia 13 de abril. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, o motivo da General Motors afastar os funcionários é para ajuste do estoque e devido à falta de compradores de veículos novos. Dias difíceis nas montadoras, dias de apreensão para os trabalhadores, do setor. Mudando de assunto, gente, uma campanha da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que administra os hospitais universitários federais, alerta para a importância do diagnóstico precoce das doenças renais. O Ministério da Saúde estima hoje que no Brasil mais de 10 milhões de pessoas tenham doença renal. Ivonete descobriu há 5 anos que os seus rins não estavam cumprindo sua principal função: filtrar o sangue para remover todos os resíduos tóxicos presentes na circulação. E aí, ela se tornou uma doente renal crônica, que necessita de diálise 3 vezes por semana. Eu senti um gosto forte de amônia na boca. Tinha aquele gosto ruim na boca. Aí fui fazer os exames, tudo. Quando fiz os exames, aí já constou que o rim estava só 30%. O tratamento do paciente renal crônico é a hemodiálise, que pode ser feita pelo SUS de graça. O transplante de rins também faz parte da rede de atenção e proteção à saúde. Nos 2 processos, é o médico que faz o encaminhamento para o tratamento e cirurgia. E aí eles que encaminham os pacientes quando se tem vaga. Então, se eventualmente o paciente daqui, por exemplo, transplanta, aquela regulação, por exemplo, esse paciente saiu para o transplante e a regulação manda outro paciente para a vaga. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas tenham doença renal decorrente de várias causas. E a doença renal crônica, por exemplo, causa quase 2,5 milhões de mortes por ano no país. Por isso, a importância de estar atento aos sintomas para um diagnóstico precoce e tratamento adequado. Como é uma doença silenciosa, você pode estar fazendo esse rastreio, E aí, quando se diagnostica o começo da doença, você tem como saber o que está levando a essa lesão renal e aí instituir uma terapêutica. Criado há 15 anos para financiar ações de redução de emissões provenientes da degradação florestal e do desmatamento, o Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para investimentos considerados não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da chamada Amazônia Legal. Qual a importância do fundo e por que ele ainda gera polêmica sobre a efetividade desse programa realizado? Nós vamos agora para Brasília. Eu converso em Brasília com a professora Karen Kessmeyer, que é advogada, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Econômico e Social pela PUC Paraná, consultora legislativa do Senado Federal. A professora Karen já está aqui no telão com a gente. Muito boa tarde para a senhora, professora Karen. Bem-vinda ao Pauta Aberta. Boa tarde a todos os telespectadores. Professora, prazer estar aqui. Vamos lá. Quem é o principal credor hoje do Fundo Amazônia? Quais os investimentos principais e quais as expectativas para este ano de 2023? Bom, então, como você mencionou, o Fundo Amazônia ele foi criado no ano de 2008, e é um fundo de extrema relevância porque ele funciona numa perspectiva de resultados, Então, são doações e pagamentos mediante resultados. Então, há necessidade dos projetos apresentarem resultados positivos no âmbito justamente dos objetivos do fundo. Hoje, o principal doador sempre foi a Noruega, Nós temos Noruega, Alemanha e a Petrobras como doadores do fundo, tá? Esse recurso ele é gerido pelo BNDES em projetos voltados às temáticas que foram comentadas, combate ao desmatamento, uso e conservação da vegetação, bem como também fiscalização e outras ações ambientais. Eu gostaria apenas de fazer uma rápida correção. Os recursos eles também são destinados a outras regiões do país.
20% podem ser destinados a regiões fora da Amazônia Legal. Mas a grande parte dos recursos são destinados à região da Amazônia Legal. E nós tivemos uma polêmica envolvendo esse fundo no governo anterior, né, no ano de 2019. Toda a governança do Fundo Amazônia ela foi suspensa, né? Então houve decretos que paralisaram a governança do fundo através dos seus comitês. E isso ensejou muito debate a respeito, eventualmente, do fundo ser gerido por ONGs, o que não era verdade. Então, muitas notícias foram veiculadas, todavia, 60% dos recursos do fundo são destinados a projetos do próprio poder público, municipal, estadual e da União. Tá? Então, muitos projetos são destinados ao próprio poder público. Bom, a senhora nos traz esclarecimentos importantes, mas assim, eu queria que a senhora deixasse bem claro qual a relação do fundo com a Noruega, né? A grande participação aí nesse fundo é a Noruega. Qual o interesse tão imenso aí da Noruega, por exemplo, no Fundo Amazônia? Veja, não há necessidade de contrapartidas, são doações realizadas pelos países, né? Ou seja, é um fundo de pagamento por resultado. Então, os doadores remuneram pelos esforços e resultados concretos já alcançados pelo país. Então, realmente é uma ponte, né? Sem um interesse específico, que não a preservação do meio ambiente. Não há necessidade de qualquer retorno que não a apresentação de resultados positivos para o meio ambiente. Então, não existe uma moeda de troca que não a própria doação e a expectativa do doador de ver resultados concretos nas metas que foram, então, elencadas no projeto. Perfeito. Eu vou trazer agora uma outra questão que traz um pouquinho de polêmica, porque isso também é comentado por aí. É verdade que o Brasil não possui soberania, cujas atividades de preservação e exploração são administradas por ONGs? Existe isso? Isso de fato ocorre? E por quê? Não, de forma alguma. O Brasil tem total soberania na gestão desses recursos, inclusive na identificação e na escolha dos projetos. Todos os projetos são realizados no Brasil, né? Inclusive atendendo outros, até o próprio estado do Paraná é atendido em um projeto envolvendo a implantação do cadastro ambiental rural, né? E o que acontece é justamente o que houve essa discussão e que eventualmente os recursos estariam sendo destinados a ONGs com interesses outros que não a preservação ambiental. Mas, como foi comentado, isso está, inclusive, no site do próprio fundo. Os recursos eles são destinados a projetos de conservação, de combate ao desmatamento, 60% destinados a municípios, estados e União, e outros 40% a outras entidades, como fundações, organizações da sociedade civil, etc., que desempenham projetos na região da Amazônia Legal e são todos auditados. Inclusive, o TCU realizou auditoria também no fundo e constatou a inexistência de qualquer má gestão no fundo. Como é que funciona o processo na busca por essa captação de recursos? Veja, são doações voluntárias, né? A Petrobras também participa, mas é com menos de 0,5% do valor total. E hoje, desde janeiro, com o novo governo, há essa tratativa diplomática também de captação dos recursos. Então, a gente está observando o movimento do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de obter apoio de outros países para o Fundo Amazônia. Foi o caso, por exemplo, da visita do presidente Lula, Joe Biden, né, no mês passado, e uma sinalização de que os Estados Unidos poderia também, eventualmente, ser um doador, numa ordem de $50 milhões, que não agradou muito, mas sinalizou um passo diplomático dos Estados Unidos. Outros países também sinalizaram, eventualmente, a possibilidade de aportar verba ao fundo, como é o caso da França, como é o caso da Espanha, mas ainda sem um resultado definitivo. Tá. Por que hoje é tão importante, né, a captação do Fundo Amazônia, o recurso do Fundo Amazônico? Por que ele é tão importante para a vida da nossa floresta? Principalmente pelo fato do Fundo Amazônia não depender de recursos orçamentários. Nós sabemos hoje que, em razão da situação orçamentária bastante limitada e da impossibilidade, enfim, e da própria redução de orçamentos de ministérios, inclusive do Ministério do Meio Ambiente, ao longo dos últimos anos, qualquer aporte financeiro para projetos com resultados que tragam benefícios para a região amazônica nas áreas, né, que estão justamente normatizadas no decreto, elas são essenciais, porque, como mais uma vez, não depende de orçamento da União para a implementação de projetos com resultados visando a sustentabilidade.
Então, é um aporte de recursos adicional, independente do orçamento, que é bastante limitado hoje para as ações de fiscalização e as ações, enfim, de preservação ambiental, conservação e combate ao desmatamento. Bom, é um fortalecimento, né, evidentemente, aí a todas essas ações. E eu gostaria de lhe perguntar quais as expectativas para este ano de 2023 e o que quem coordena, quem está por trás aí desse fundo, considera hoje o maior desafio. Bom, acho que o principal desafio, né, é justamente trazer novos aportes ao fundo, né, ou seja, novas colaborações, dar continuidade e reestruturar a governança do fundo. Isso já foi feito a partir de janeiro, né, com alguns decretos da Presidência da República que reestruturaram os comitês, voltado justamente à governança do fundo. Inclusive, houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal também relacionada a um decreto que extinguiu o comitê que realizava a gestão do fundo. Então, o primeiro passo foi reinstituir a governança, reinstituir os mecanismos, né, de controle desse fundo e, no próximo momento, agora, aguardar novos projetos e novos aportes. Tá certo, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no programa Pauta Aberta da TV Evangelizar. Até a próxima, até um próximo momento, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tá certo. Gente, eu conversei então para esclarecer aqui com a professora Karen Kessmeyer. Ela é advogada, é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Econômico e Social pela PUC Paraná e também consultora legislativa no cenário federal, trazendo questões muito esclarecedoras aí com relação ao Fundo Amazônia e a tantos desafios aí para garantir, né, a sustentabilidade e também a preservação da floresta. Vamos para o intervalo agora. No próximo bloco, a gente traz que o sábado será de estreia na tela da TV Evangelizar. O público vai conhecer histórias de participantes que levam música como ferramenta de evangelização. O programa Vozes, Mostra Nacional de Música Católica, vai impactar e emocionar você de casa. E ainda a noite de gala em Luque, no Paraguai. Estão definidos os grupos dos dois principais torneios de futebol da América do Sul, a Libertadores e a Copa Sul-Americana. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Uma notícia triste agora: após 3 anos da primeira morte por Covid-19, o Brasil alcançou hoje, terça-feira, a marca de 700 mil óbitos pela doença. 1 ano e 5 meses depois de registrar 600 mil mortes. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. O país enfrentou a crise sanitária sem precedentes que tirou a vida agora de 700 mil brasileiros. Além do sofrimento das famílias das vítimas, o país também penou com as consequências econômicas gravíssimas e sociais, né? Consequências sociais também que vieram com a pandemia. O total consolida o Brasil como o segundo país em óbitos acumulados por Covid, atrás apenas dos Estados Unidos. Na prática, é como se a população de uma capital inteira, como Aracaju, tivesse sumido do mapa, pouco a pouco nos últimos 3 anos. O total de vítimas da doença também é equivalente à população somada de 337 municípios, entre aqueles de menor tamanho, né, de menor porte. As incertezas sobre o futuro da doença reforçam a importância de que sejam tomadas, né, políticas de vacinação e proteção a toda a população. Uma denúncia anônima levou a polícia nesta terça-feira a realizar o resgate de um homem que vivia em situação considerada análoga à escravidão. Foi em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Uma triste e esquecida face deste nosso Brasil. Giovanni Dias Cardoso, de 51 anos, cuidava da criação de porcos em um sítio em Auxin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele vivia em um ambiente precário, sem água, banheiro e sem uma das paredes. Ele estaria nesta condição há mais de 1 ano. Giovanni foi encontrado pela Guarda Ambiental Municipal, que havia recebido uma denúncia anônima de maus tratos de animais. O homem foi preso em flagrante por submeter uma pessoa à condição análoga de escravo, com jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho. Além disso, ele vai ser investigado por crimes ambientais.
O local não tinha autorização para a criação de porcos para venda. Os animais estavam em condições inapropriadas, o solo contaminado. Foram encontradas vísceras no córrego próximo ao sítio. Em relação aos crimes do meio ambiente, a poluição e maus tratos dos animais, eu dependo de uma perícia mais apurada. E, portanto, por depender desta perícia, eu não pude dar nota de culpa, ou seja, prendê-lo em flagrante por esses crimes. E, desta forma, eu estou desdobrando a investigação, criando uma investigação separada para poluição e maus tratos. Em relação à redução de alguém à condição análoga de escravo, ele estava em flagrante. E, por esse motivo, ele foi preso em flagrante, conforme prevê a lei. Há uma semana, outro caso de trabalho análogo à escravidão veio à tona na Baixada Fluminense, desta vez em Duque de Caxias. A Polícia Federal libertou 19 paraguaios que trabalhavam em uma fábrica de cigarros clandestina. Os trabalhadores chegaram ao Brasil de olhos vendados e não sabiam onde estavam. Eles tinham contato apenas com uma pessoa, que estava sempre armada e cobria o rosto com uma máscara. O caso de Nova Iguaçu está sendo investigado pela Delegacia da Posse. A vítima foi encaminhada para um abrigo da Prefeitura. A devoção a Santa Dulce, a santa brasileira que fez história na Bahia e no Brasil, muito bem preservada também no interior do Paraná. Santa Dulce dos Pobres, como foi canonizada em 2019 pelo Papa Francisco, é a primeira santa mulher nascida no Brasil. O santuário fica em Salvador, na Bahia, mas por todo o Brasil centenas de fiéis da igreja dedicam veneração a Santa Dulce. E em Apucarana, no norte do Paraná, uma paróquia foi agraciada com uma relíquia de 1º grau da santa brasileira. Devotos de Santa Dulce na cidade de Apucarana e municípios da região noroeste do Paraná ganharam um motivo especial para visitar a igreja Cristo Sacerdote. O local recebeu uma relíquia de 1º grau da santa brasileira. Nós temos referência desde o Antigo Testamento à sacralidade do corpo dos santos, né? Então, ao venerar as relíquias, nós veneramos Deus, quem agiu na vida dessa pessoa. E nós, aqui na paróquia de Cristo Sacerdote, então, temos a relíquia de 1º grau, fragmentos ósseos da nossa santa brasileira. Uma relíquia de 1º grau é quando um fragmento é retirado do corpo do santo. Na igreja, um altar foi construído especialmente para que o relicário pudesse ficar disponível para a veneração pública. A relíquia de 1º grau foi concedida pelo Santuário de Santa Dulce, que fica em Salvador, na Bahia, e ficará de forma permanente na paróquia Cristo Sacerdote. A primeira novena de Santa Dulce, já com um fragmento na igreja, emocionou os fiéis. Aqui agora é a casa de Santa Dulce. Então a gente tem 2 presenças vivas aqui na nossa igreja, né? Que é Jesus e Eucaristia e também um pedacinho de Santa Dulce agora junto com a gente aqui para a nossa veneração e a nossa adoração sempre a ela. Nos ajude, amada Santa, a não deixar que as mesas fiquem sem pão, os doentes sem remédio e a vida sem amor. Amém. Para nós é de muita importância, né? Por ter uma parte física dela aqui, né? Então a nossa devoção ela fica mais forte, né? Fortalece mais a nossa fé e para a gente seguir nessa caminhada, nesse ensinamento que ela passou para nós, né? Então ela está aqui pessoalmente com a gente, praticamente, né? Isso, muita devoção a Santa Dulce também no interior do Paraná. Agora vamos falar sobre o concurso Vamos Pintar Curitiba, que celebra o aniversário da capital paranaense, né? 330 anos. Dos 400 mil mapas distribuídos, 3 mil foram entregues para serem avaliados por uma comissão julgadora. Muita criatividade, cores e estilo fizeram parte do concurso cultural Vamos Pintar Curitiba, organizado pela Rádio CBN, que incentivou pessoas de várias idades a pintar um mapa da capital do Paraná. O mapa foi feito por Ademir Paixão e pelo filho dele. Segundo o cartunista, depois de desenhar Curitiba, passou a gostar ainda mais da história da cidade. Com esse mapa, você começa a perceber as histórias, vai atrás, pesquisa. Então foi muito bacana fazer. O mapa levou mais ou menos 9 meses para ficar pronto e tem mais de 1.500 desenhos com espaços públicos, pontos turísticos e personagens importantes na história da cidade. Ali tem o Olho Man, tem vários personagens, Blindagem, são pessoas características de Curitiba.
que deu ajudou o mapa a ficar mais alegre, né? Ter mais vida, né? O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e o Padre Reginaldo Manzotti também foram homenageados pelo artista. Ao todo, foram mais de 400 mil mapas distribuídos e para a coordenadora do projeto, que começou em 2020, o mais gratificante de tudo foi ver a união das famílias para dar vida às ilustrações. A gente acredita que o projeto envolveu as famílias, envolveu os curitibanos. Mais ou menos umas 4 ou 5 pessoas da família tiveram contato com o mapa, ajudaram, pintaram, pesquisaram e tiveram esse sentimento de pertencimento a mais para a cidade. Um grande trabalho para a comissão julgadora. 3 mil mapas voltaram pintados para participar do concurso. Foi desafiador, mas muito gratificante. São 4 categorias, são os 3 primeiros melhores trabalhos de cada categoria, que a comissão julgadora teve um trabalho enorme para escolher, para definir quem, para não ser injusto e para escolher os melhores. Para o prefeito de Curitiba, a ideia veio para demonstrar o amor pela cidade. A ideia é que os que vão crescer em Curitiba amem tanto Curitiba como a atual geração ama. É impressionante ver a dedicação, o carinho e o amor que os curitibanos, ou quem escolheu aqui para viver, tem pela cidade. Júlia levou quase 3 meses para pintar todo o mapa e conta que foi uma experiência única. Antes da premiação, estava bastante nervosa, mas confiante. É uma realização muito grande, sabe? Porque como eu sempre gostei disso, ser reconhecida por uma coisa que você gosta é muito louco. Eu realmente estou muito feliz. E não é que deu certo? A Júlia ganhou o primeiro lugar na categoria juvenil. E recebemos a Júlia Francine Jalusca, de 15 anos, ganhadora. Para os ganhadores, uma experiência bastante divertida. Foi divertido, legal, gostei muito. Foi bem difícil até, mas a gente conseguiu. Achei bem legal e até foi legalzinho até de pintar. Tentei chegar mais próximo da realidade de cada ponto turístico, né? E deixei as pessoas no mapa, elas não estão pintadas. A não ser o Oil Man. O Oil Man foi o único que eu pintei porque ele é o destaque, né? E a ideia foi que as pessoas é que fazem a cidade. É isso, Curitiba 330 anos, né? Celebrada e enriquecida aí pela arte, vinda de todas as gerações, das crianças, dos adolescentes e também dos mais velhos. Muito legal. Vamos de futebol agora. Foram definidos em sorteio ontem à noite em Luque, no Paraguai, os grupos da Libertadores 2023. A maior competição do futebol sul-americano vai começar. Ontem, na sede da Conmebol no Paraguai, teve o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América 2023. O atual campeão Flamengo, que vai lutar pelo bicampeonato consecutivo e pelo tetracampeonato da América, está no grupo A, junto com Racing da Argentina, Aucas do Equador e Nublense do Chile. O grupo B é composto por Nacional do Uruguai, Internacional de Porto Alegre, Metropolitanos da Venezuela e Independiente Medellín da Colômbia. No grupo C, tem outro candidato ao título. O Palmeiras, que é o cabeça de chave do grupo, vai enfrentar durante a primeira fase o Barcelona do Equador, o Bolívar da Bolívia e o Cerro Porteño do Paraguai. O grupo D será o grupo do tricolor carioca, o Fluminense do Fernando Diniz. Quem também compõe este grupo é o River Plate da Argentina, o The Strongest da Bolívia e o Sporting Cristal do Peru. No grupo E, o Independiente del Valle do Equador é o cabeça de chave, mas quem também pode se destacar nessa chave é o Corinthians. O grupo ainda conta com Argentinos Júniors da Argentina e Liverpool do Uruguai. O grupo F é composto por Boca Juniors da Argentina, Colo-Colo do Chile, Monagas da Venezuela e Deportivo Pereira da Colômbia. O grupo G, que pode vir a ser considerado o provável grupo da morte, tem 2 brasileiros. O atual vice-campeão da América, o Atlético Paranaense, é o cabeça de chave do grupo. Mas a equipe paranaense, que pretende chegar em outra final da Libertadores, terá um caminho bem complicado pela frente, já que terá no grupo o Libertad do Paraguai, o Alianza Lima do Peru, além do confronto com o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores de 2013 e que vem com tudo para uma temporada que promete ser das mais fortes da equipe mineira. O grupo H conta com Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Melgar do Peru e Patronato da Argentina.
Os jogos da primeira rodada da Libertadores estão programados entre os dias 4 e 6 de abril. Também foram definidos ontem no Paraguai os grupos da Sul-Americana. 7 brasileiros estão na briga pela taça. A Copa Sul-Americana, que na edição do ano passado viu o Independiente del Valle levantar o troféu, após expressiva vitória sobre o todo-poderoso São Paulo, dono de 3 Libertadores, também está com os grupos definidos. São 7 brasileiros em busca dessa conquista. Veja na tabela como ficaram os grupos. No A está o Botafogo do Rio, a LDU do Equador, o Magallanes do Chile e a equipe da Universidade César Vallejo, do Peru. O grupo B é formado por Danúbio, do Uruguai, o Emelec, do Equador, Guarani, do Paraguai e Huracán, da Argentina. No grupo C da Sul-Americana estão Bragantino, Estudiantes de La Plata, Oriente Petroleiro, da Bolívia e Taquari, do Paraguai. No grupo D, Puerto Cabello, da Venezuela, São Paulo, Tigre, da Argentina e Tolima, da Colômbia. O E é formado por Audax Italiano, do Chile, Blooming, da Bolívia, Newell's Old Boys, da Argentina e também pelo Santos. No grupo F estão América Mineiro, Defensa e Justicia, da Argentina, Milionários, da Colômbia e Peñarol. Para muitos analistas, este seria o grupo mais difícil e equilibrado, considerando as 2 competições, Libertadores e Sul-Americana. No grupo G, a disputa será entre Gimnasia La Plata, da Argentina, Goiás, Independiente Santa Fé, da Colômbia e Universitário do Peru. E no grupo G estão Estudiantes de Mérida, da Venezuela, Fortaleza, Palestino, do Chile e o San Lorenzo, da Argentina. Façam agora suas apostas. Os jogos da primeira rodada da Sul-Americana também serão disputados entre os dias 4 e 6 de abril. Muitas emoções por aí aos torcedores. Vamos agora falar de astronomia. Essa semana vai ocorrer um fenômeno raro no céu. 5 planetas e a Lua estarão alinhados. Os planetas Mercúrio, Júpiter, Marte, Vênus e Urano e a Lua se alinham no céu esta semana e alguns podem ser vistos a olho nu. Este fenômeno é chamado de desfile planetário e é visível depois do pôr do sol. O alinhamento pode ser admirado de qualquer lugar da Terra e vai estar visível a semana toda, mas hoje é o melhor dia para observar. Marte vai estar perto da Lua e com um tom avermelhado. Vênus vai ser um dos pontos mais brilhantes no céu. Os planetas Mercúrio e Urano vão ser mais difíceis de observar porque vão estar mais escuros. Gente, sábado vai ter estreia aqui na tela da TV Evangelizar. O público vai conhecer, né, histórias de participantes de um programa super especial que está sendo produzido. É o Vozes, programa, é a Mostra Nacional de Música Católica Contemporânea. Vai impactar e emocionar você de casa. Amanhã a gente traz a reportagem completa que apresenta os detalhes desse programa tão especial e preparado com tanto carinho aqui pela TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. O programa de hoje está acabando. Um ótimo fim de terça-feira. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.